Agora 10 horas com mais 2 minutos e a gente já de primeira traz, né? Vamos acionar o nosso convidado aqui ao vivo para falar, né? Sobre a proposta do Atlético, né? Da SAF do Atlético, aprovada já nessa quinta-feira, embora a votação siga, né? Nesta sexta, o mínimo necessário, que era de 2/3, né? Dos votos lá dos conselheiros, foi atingido na noite desta quinta, lá na sede de Lourdes. E o CEO do Galo, Bruno Musi, está com a gente mais uma vez aqui para tirar dúvidas. Bruno, mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer tê-lo novamente aqui na Band News. Bom dia, prazer. Estou aqui à disposição aí para a gente poder bater um pouquinho de papo aí sobre a SAF do Galo. Bruno, vamos lá. Então, primeiro, né, vamos trazer uma dúvida, eu acho que de grande parte do pessoal, né, do torcedor. O clube, né, o valuation foi de 2 bi e 100 milhões, né, 2,1 bilhões. Investidores farão esse aporte aí de 913 milhões, né? Grande parte desse montante será utilizado para o pagamento de dívidas, né, atualmente calculadas em quase 1 bi e 800 milhões. O principal comprador, né, conhecido como os 4Rs, que serão donos aí de 75% das ações da Galo Holding. Investidores terão direito, né, a 3/4 de todas as ações do time, e a associação, né, o clube mantém os outros 25% das ações. Perfeitamente. A dúvida primeiramente é a seguinte: destes 913 milhões aí que serão investidos, né, quanto será destinado ao pagamento de dívidas? Quanto sobrará mesmo, né, ali para ser investido no futebol? E dentro do valuation, né, e desses 913, como é que fica a dívida com os 4Rs? Ela já é abatida desse valor? Dá detalhes, esses detalhes iniciais pra gente, por favor. Perfeitamente. Então, valuation de 2,1, uma dívida de 1,8, né? Então fica o PL da associação com 300 milhões. E aí você vem os investidores e aportam 913. Portanto, 1,2 bilhões de reais de novo capital social, e ali a gente acha os percentuais de participação, primeiramente, né? 25% para a associação e 75% para os investidores. Desse 913, ele é de fato um aporte novo na SAF, né? Na nova empresa que está sendo constituída, e nesse momento você pega essa dívida dos investidores, você deixa de pagá-la, e esse crédito que eles têm, eles convertem em participação na Galo Holding, que é uma acionista da SAF. Portanto, você já tem esse abate imediatamente, né, essa conversão de dívida que a gente chama, e você coloca 600 milhões em espécie dentro da SAF. E ali agora a gente começa a trabalhar num plano de negócio para 3, 4 anos, que a gente vai utilizar esse recurso, né? Esse recurso não é todo integral para dar conta da dívida como um todo, que é 1,8 menos a conversão 1,5. O Profut é uma dívida mais equacionada, né? Que é lá na frente, então você teria que dar conta de fazer com esses 600 para 1,2 bilhões de reais. Então a gente vai utilizar imediatamente, assim que o dinheiro entrar, parte desse recurso para já começar a fazer um pré-pagamento de bancos, para a gente poder já diminuir um pouco da pressão bancária e também eventualmente tentar uma pequena redução de taxa ou um pouco mais de alongamento para a gente poder gerir esse fluxo aí em 24, 25, 26. Vamos também tentar dar um pouco de prioridade ali nos processos de FIFA, né, para a gente não ter nenhuma penalidade esportiva, também para clubes e agentes, para a gente poder honrar isso ali. O dinheiro, obviamente, que não é suficiente para todo mundo, a gente precisa negociar com cada um, mas sem deixar de honrar todos os nossos compromissos. E aí 24, 25, 26, assim, a gente apostando muito, né, na Arena entrando em operação, com crescimento de receita, na Liga a partir de 25, tomara que a gente consiga de fato ter uma Liga única e destravar valor dos direitos comerciais e ter uma disciplina orçamentária muito rígida, no qual o investimento no futebol ele tem uma folha super competitiva, né, que eu acho que isso é importante, né? Hoje nós já estamos na terceira maior folha do Brasil, mas espero que 24, 25 a gente fique aí entre os 5, sem prometer grandes loucuras, mas com um investimento forte, né, na folha, com um investimento
para aquisição de jogadores, mas dentro de uma coerência muito grande para que a gente tenha receitas e despesas, ou seja, um fluxo operacional muito bem equilibrado. Essa é a nossa mentalidade e é isso que a gente precisa fazer nesses próximos 3-4 anos ali para poder manter isso super organizado. E, eventualmente, precisando de novos aportes, em 24, 25, 26, a gente está disponível, a gente estará aberto, né, para poder fazer isso. E foi muito importante essa questão do acordo de acionistas na SAF, porque vindo novos aportes, a associação mantém o seu percentual de 25%, diferente daquilo que vinha sendo pensado e a gente acabou chegando nesse modelo, que eu acho que é um modelo super protecionista para a associação, acho que ficou de muito bom tamanho para todos, né? Então a gente consegue manter também a associação equilibrada, mesmo com novos aportes, para dar conta da dívida que vem pela frente aí. Bruno, quem fala é Murilo. Primeiramente, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Desse valor de 600 milhões, né? Tirando os 300 milhões aí que são convertidos aí da dívida que tem com os 4Rs, desses 600 milhões, esse dinheiro cai quando na conta do Atlético? Esse Pix aí cai quando? Ele cai de uma vez só na conta do Atlético? E outra coisa, você falou que assim, vai ficar uma dívida de 1,2, excetuando aí a questão do Profut e tudo. Desses 600, né, ou seja, 50% da dívida que ainda vai ter para pagar o Atlético. Que dinheiro que vai sobrar para investir no futebol? Acho que essa é a grande agonia do torcedor. Na verdade é até o contrário, né? Assim, a forma como a gente está fazendo a parte do futebol, e eventualmente a gente necessitar um pouco de recurso um pouco mais à frente, como eu disse, para fazer novas captações, porque a gente já está mantendo um futebol com um nível de folha na casa de 220, 230, 240 milhões de reais. A gente vai oscilar um pouquinho aí, né? Dependendo de como que a gente consegue negociar atleta, chegar, sair, então a folha, eu não consigo cravar, não, é 230, não, ela vai ter uma variação, mas nesse nível. E ali o que você poderia fazer se você pensasse que não, então tá bom, então vou jogar a folha do futebol para 100 milhões de reais, para 80 milhões de reais, e eu vou usar essa sobra de caixa para poder pagar a dívida nesses 4 anos. Não é isso que a gente está prometendo. O que nós estamos planejando é manter uma folha organizada, consideravelmente alta, para os níveis atuais do futebol brasileiro, para esses 3-4 anos, e tentar conviver com essa dívida que a gente está negociando e eventualmente novos aportes acontecerão. Então é exatamente isso, é exatamente um pouco da visão contrária. Nós estamos colocando muito dinheiro no futebol, porque o Atlético, quando eu falo futebol, mas o Atlético gasta 500 milhões de reais por ano, né? Isso eu estou falando, quando eu falo investimento no futebol, eu estou falando de atletas e comissão técnica somente, né? Aí você tem todo o custo de viagem, todo o custo de manutenção do CT, todo o custo de base, né? Que a gente precisa, de fato, fazer com que a base agora, com uma visão mais de longo prazo, né? A gente não fica ali à mercê de rotatividade, né? De diretoria, do modelo associativo. Então, a gente precisa fazer com que a base, nesse médio e longo prazo, ela comece a dar retorno para a gente. Então, é muito diferente do modelo associativo, né? Agora você tem acionistas, controladores, donos que precisam dar retorno ao capital investido sem perder o investimento no futebol, porque o investimento no futebol é um ciclo virtuoso, né? Quanto mais você investe, a probabilidade de ganhar é maior, a probabilidade de aumentar a receita é maior. Haja visto aí 2019, 2020, o que aconteceu 21, 22, 23. Nós ganhamos em 21, mas a receita aumentou muito. Não ganhamos nada em 22, né? Quer dizer, ganhamos a Supercopa e o Mineiro, mas nenhum outro título, mas as receitas se mantendo num patamar elevado. Então isso é muito, muito importante. Bruno, só em relação ao dinheiro, ele cai quando? Esse dia ele cai de forma integral? Ele cai de forma integral, agora a gente tem um processo de fechamento da transação, né? Ontem a gente aprovou e agora a gente tem pelo menos mais 60, 90 dias para que a operação possa ser concretizada, fechada. E ali você tem diversas etapas ainda pela frente agora, né? Agora a gente tem a constituição da SAF em si, porque você só pode constituir após a aprovação do Conselho, você tem aprovação de CAD, você tem aprovação de credores, que é o CRI da Arena, né? Que a gente precisa fazer as assembleias, você tem a constituição dos organismos da SAF, né? Conselho de acionistas, diretoria,
Conselho Fiscal, então assim, você tem uma série de etapas aí para que isso aconteça. Então a ideia é que 60, 90 dias, e aí eu vou monitorando aí a todos nesse processo, quando que a gente vai de fato conseguir. Mas tem um caminho aí burocrático que a gente precisa percorrer ainda. Para quem está chegando agora, a Band News FM, estamos conversando com Bruno Musi, CEO do Atlético. Bruno, é Luciana falando com você. Obrigada por nos atender nesta manhã de sexta. E agora vamos lá para a ponta, lá para o torcedor, para o sócio torcedor. O que essa SAF vai trazer para ele? Na prática, sem dúvida. Para já. Acho que sem dúvida o que traz para ele, para o torcedor, principalmente, eu acho que é o conforto de ter um acionista que não vai fazer assim loucuras, deixar a responsabilidade para frente. É uma SAF que vai honrar seus compromissos com seus credores, e isso traz credibilidade, que facilita a vinda de jogadores dentro do limite que a gente traz. É uma SAF que vai garantir uma folha competitiva, né? Porque você poderia adotar caminhos diferentes, né? Igual eu disse, jogar uma folha para 80, 100 milhões para que pudesse dar conta. É uma SAF que vai proporcionar, que tem proporcionado, né? Nos últimos anos, um novo estádio, né, organizado, tentando trazer uma experiência bacana para o torcedor. Então, eu acho que é uma SAF que promete, se for bem gerida, se for bem organizada, com muita responsabilidade, sem transferência de responsabilidades para frente, um clube muito sustentável. Esse é o desafio que a gente tem. Ô Bruno, e na síntese, né, do acordo lá de acionistas, né, que foi divulgado, há uma cláusula de não competição, né, que afirma que a Galo Holding e os acionistas indiretos, eles não poderão desenvolver qualquer atividade de futebol através de outras sociedades. E a gente sabe que é de conhecimento público, né, que um dos acionistas indiretos, doutor Ricardo Guimarães, ele detém participações do Coimbra, né, o Coimbra Esportes, um clube empresa aqui com sede em Contagem. Você sabe me dizer se ele irá se desvencilhar dessas atividades? O que você tem sobre isso? O que o acordo diz é que não tem competitividade para tudo. Se você pegar o acordo certinho, ele fala que não tem competitividade para SAFs e clubes da divisão da Série A e B. Ah, sim. Entendi. Então, podem pegar aí na cláusula certinho, que é exatamente isso que está escrito. Perfeito. Bruno, outra questão que tem incomodado o torcedor, eu acho que aí talvez seja a grande celeuma criada em torno da SAF, que eu acho que o torcedor do Atlético, assim, eu acho que se fizesse uma enquete, a maioria talvez fosse até favorável à transformação do clube em SAF. Mas o que se questionou foi a forma como foi feito, né? É muito pouco transparente. O Atlético vem falando em SAF já há algum tempo, e só nas vésperas aí da votação que começou-se a conhecer os detalhes, né? Você estava sempre muito disponível, dando entrevistas, mas assim, entrevistas mais de forma genérica, informações genéricas, sem o detalhamento, sem estar no papel, assim, as informações da SAF. Acho que essa questão da transparência foi um dos pontos. Então, e o torcedor também, ele está um pouco cabreiro, e aí eu estou falando como um torcedor atleticano também, pelas mudanças de posições do clube. O clube está construindo uma arena, que já está pronta, inclusive, mas assinou uma série de contrapartidas, considerando algumas abusivas, mas outras o clube concordou. E está entregando o estádio sem essas contrapartidas. Algumas delas importantíssimas, como uma passarela, por exemplo, não foi construída. Na questão da Liga, o clube até outro dia falava que a Libra, abre aspas aqui, era a morte para o Atlético. E, de repente, o Atlético muda, né? Sai da LFF e migra para a Libra. Uma semana antes, adiantado pela imprensa, que falou que seria pressão de um dos credores do Atlético. Ou seja, o torcedor está se sentindo, na verdade, excluído dessas, né? Assim, parece que não é transparência. Queria que você comentasse esses pontos aí que eu citei. Nossa, são vários pontos. Vamos, como é que você chama? Murilo. Murilo, vamos falar de arena. Vamos falar da falta de transparência, suposta falta de transparência, e vamos falar da Liga. Da Liga. Então vamos começar pela falta de transparência que você colocou. Primeiro dizer que a SAF a gente vem trabalhando há muito tempo e nós não tínhamos absolutamente nada concreto que pudesse trazer à tona.
né? Aquilo que foi, eu cheguei a comentar algumas evoluções no início do ano, janeiro, fevereiro, e eu não tinha nada definido que pudesse trazer à tona. Eu gostaria que as coisas fossem, de fato, estáticas, né? Você tem uma situação em que ela perdurasse, mas no futebol, como você bem falou como torcedor, as coisas mudam muito, muito rapidamente. E assim aconteceu no Atlético. A SAF tomou um novo caminho completamente diferente daquilo que a gente estava trazendo há 3 semanas, e nessas 3 semanas nós viemos a público trazendo tudo que era possível. Muitas coisas ainda vinham maturando nessas 3 semanas, e eu ali disponível falando e trazendo novidades a cada nova reunião, trazendo informações. A gente começou com diluição de 10% de diluição, depois era até o pagamento da dívida, depois chegamos até o documento definitivo, né, que é não diluição. Então eu acho que foi um acordo e uma SAF que a gente conseguiu falar aquilo que a gente tinha tempo para poder fazer. Então foi em 3 semanas que aconteceu tudo. O Atlético não tem espaço para esperar 1, 2, 3 meses para que pudesse fazer, haja visto que a gente tem um processo ainda de 3 meses para o dinheiro colocar. Então se gostaria que fosse tudo muito estático, sabe, que fosse muito fácil, assim como às vezes todos aqueles que criticam colocam para a gente. Sobre a Arena, as contrapartidas foram assinadas. Eu mesmo, no depoimento da CPI do abuso de poder, eu comentei que eu concordo com muitas delas e reafirmo aqui que concordo com a maioria delas, das contrapartidas, sendo que as contrapartidas sociais e ambientais, em sua grande maioria, a gente não questiona e a gente já executou e estamos executando. As contrapartidas viárias, nós já fizemos ali uma grande parte delas, só você vir aqui no entorno você vai ver, e você tem 2 ou 3 alças que a gente, de fato, estamos pedindo tempo para executar. O caso da passarela, eu não sei qual passarela que você está se referindo, se é a passarela do metrô ou se é a passarela do bairro Santa Maria. Do metrô. Se for do metrô, a gente tem em conversas constantes com a Prefeitura de Contagem sobre alternativas para que a gente possa trazer aquele pessoal que chega ali não só no metrô, mas também nas linhas de ônibus de forma segura até a arena, e ao invés de atravessarem lá perto de Contagem numa passarela de 5 metros e andar na marginal num caminho exclusivo que a gente está fazendo, nós estamos fazendo um caminho inverso, que hoje com o viaduto que a gente duplicou para 15 metros no dia do jogo exclusivamente para pedestre, a gente consegue fazer esse caminhamento de forma segura também e atravessar nesse período. Então assim, muito se diz, mas pouco se fato entende das coisas no detalhe como a gente tem tentado fazer. E o terceiro ponto que você disse é sobre a Liga. E a Liga, de fato, há 90 dias para trás, eu considerava a Liga praticamente inviável, e a forma como a Libra também não tinha se posicionado também era muito difícil que pudesse o Atlético estar na Libra. Só que a Liga, a negociação de Liga, você tem uma enormidade de recursos envolvidos. Você tem 4,5 bilhões de reais em negociação numa Liga. Então você tem muitos interesses envolvidos. Então você tem ali você tem às vezes 2 lados ali que ficam praticamente muito distintos, muito polarizados. E a gente precisava analisar com muita frieza e aquilo que de fato fosse melhor para o Atlético de forma fria. E a partir do momento que a Liga Forte importantíssima nesse processo, eu repito isso diversas vezes, sem a Liga Forte, talvez a gente nunca tivesse a flexibilização que a Libra teve. E na hora que a Liga Forte foi colocando todos os seus pedidos, e sendo que 95%, ou sei lá, uma grande maioria dos seus pedidos foram de fato flexibilizados pela Libra, e isso não foi capaz de fazer a unificação dos dois blocos, você imagina, você pede, o outro lado cede, cedemos em quase tudo, e não há uma convergência porque nunca foi técnico, sempre foi político. E aí nesse momento o Atlético parou para analisar e entendeu que a posição que a gente deveria tomar num cenário novo que se criou, que não mais de liga, mas de blocos comerciais, onde que teria mais valor agregado para o Atlético estar. Então
muitos defendem lá a posição da Liga Forte, a gente defende hoje a posição de bloco comercial da Libra, que a gente entende que vale mais nesse momento, e foi essa decisão que a gente fez. A gente tomou uma decisão olhando para o futuro do Galo, sem nos preocupar ali somente com curtíssimo prazo, sempre nos preocupar com a questão política, olhando sempre para o clube. Foi essa a decisão, e isso mudou muito rapidamente também. Então, essas são as justificativas, e nós estamos, por convicção, muito tranquilos com as decisões que a gente vem tomando. Ô Bruno, e com relação, né, a, por exemplo, garantias, né, que a Galo Road tem que ficar à frente da SAF, né, antes de, sei lá, querer comercializá-la, querer vendê-la para alguém, no documento lá da SAF, algum tipo de garantia, né, desse tipo, né, de que os membros da Galo Road, né, tenham que ficar, sei lá, por tantos anos à frente da SAF antes de comercializá-la? Não, a Galo tem um período que a gente chama de lock-up na Galo Holding, que você precisa ficar, acho que por pelo menos 2 anos com a Galo Holding ali, sem que haja uma saída, podendo receber novos aportes. Eu acho que é isso que está escrito ali, não lembro mais de todo o detalhe, mas você tem sim uma situação dessa. Ô Bruno, eu só queria, retomando essa questão da Liga, só para a gente encerrar esse assunto aqui, então não houve pressão de nenhum órgão externo ao Atlético para a questão da mudança de Liga. E outra coisa, o Atlético, de forma prática, ele recebe menos dinheiro na Libra do que na LFF, certo? Vamos lá. Primeiro, absolutamente, Murilo, não houve pressão, mesmo porque eu disse que a situação do Atlético mudou nas últimas 3 semanas em relação à SAF, e a questão da Liga a gente já vem há 3 meses, pelo menos, tentando unificar os esforços. Tá? Segundo, que o que a gente recebe nesse primeiro momento a menos é o percentual de venda que os clubes estão fazendo. Então, nós estamos vendendo um percentual menor do que a Liga Forte está vendendo. E o dinheiro principal, que é o mais importante, ele vem por 50 anos. Então, eu te pergunto o seguinte: qual lado você acha que hoje, em blocos comerciais, você acha que vale mais? Se você fosse pagar? Não, na Libra ou na Forte? E esse valor que você vai pagar, ele perdura por 50 anos. Então, como é que a gente deveria olhar para essa situação? Perfeito. Ô Bruno, e pra gente encerrar, né, torcedor aqui é torcedor comum, né, muitas vezes ele quer apenas um clube, né, um time competitivo, né, que esteja ali no topo da tabela, brigando por títulos. Você aí na sua expertise, no seu know-how, qual que é a real expectativa, né, de que o Atlético seja competitivo, passe, né, a competir por títulos? Tem a previsão, por exemplo, 2025, porque a gente sabe que os próximos 3 anos os investimentos não serão, né, abundantes, mas porque é necessário, tendo em vista toda a situação complicada, né, econômica que passa o clube. Quantos anos você acha, quanto tempo até que tudo, né, fique tranquilo e o Galo tenha um time no topo, né, que compita no topo da tabela? Assim, eu vejo, o que eu acho é que eu estou tendo sempre muita cautela em gerar expectativas, porque senão a gente acaba morrendo pela boca, né, da forma como se fala, né? Mas eu acho assim, a folha que a gente tem planejado com investimento é uma folha muito competitiva em termos de patamares de valores, né? Isso é garantia de performance? Não é garantia de performance. Historicamente, a correlação entre folha e investimento é forte em relação à disputa por títulos, à disputa por campeonatos. Então, de fato, assim, o que nós estamos tentando nesses 3, 4 anos, que embora seja um momento de pagamento de dívida, mas a gente está mantendo uma folha a patamares capazes de fazer um time competitivo. Se ele será ou não, é uma história um pouco mais à frente. A forma como será montado o time, a forma como o time entrosará, aí a gente entra na questão do futebol, que não é longe de ser uma ciência exata. Então, o que nós estamos fazendo é apostando uma correlação entre investimento e ser competitivo nesses 3, 4 primeiros anos aí. Perfeito. Para encerrar mesmo agora, como é que está a situação de momento
Diretoria tem algum salário atrasado, jogadores, direito de imagem, alguma coisa do tipo? Tá tudo certinho? Não, tem quase tudo em dia. Serão até a SAF entrar, né? A gente tem período ainda de muito aperto, né? De fluxo, mas esperamos chegar aí até o dinheiro de fato da SAF entrar de forma organizada, para que a gente possa, o quanto antes, né, começar a colocar a casa em dia e aí entrar em 2024, né, com um orçamento bem organizado para que a gente possa cumprir de forma bem saudável para o clube, dentro dessa linha, né, pagando um pouco de dívida, tentando deixar o fluxo de caixa operacional pelo menos zerado, um pouco superavitário, mantendo o futebol, igual eu disse, né, com folha a nível de competição. Então é isso, é assim que a gente está vendo o Galo daqui para frente. Perfeito, conversamos com o senhor do Atlético, Bruno Musi, que falou um pouco sobre, né, a SAF do Atlético, outros assuntos aqui também. Dava pra gente ficar até às 11 da manhã trazendo assuntos, mas infelizmente não temos esse tempo todo. Ô Bruno, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, boa sorte para vocês aí nessa nova empreitada, viu? Tá joia, Bruno, obrigado aí, eu que agradeço, tô sempre à disposição aí a responder. Valeu, grande abraço. Valeu, obrigado, tchau, tchau.